Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui hoje, eu sou o professor Guilherme Pinho e hoje a gente está começando uma bateria de vídeos aí focados no concurso da Polícia Militar de Santa Catarina, legal? E obviamente se é focado na PMSC, é focado aí na INCAB e FUNCAB, maravilha? Recentemente eu vim aí com vocês, gravei um vídeo analisando aí as tendências principais da banca. Qual que é a ideia desses 4 vídeos que a gente vai gravar, pessoal? Sendo hoje o primeiro, passar aí por todo o edital, mostrando como a banca já cobrou aqueles pontos que eu falei para vocês no vídeo passado, que estão dentro do edital e de maior tendência. Maravilha? Então vamos passando em cima de questões, aproveitando inclusive para revisar a matéria e para fazer de uma forma mais legal, dividimos aí em 4, tá? Vamos direto para a questão então, ver como é que é, pessoal, bem focado aí, a última prova que eu consegui achar de 2016, o que foi cobrado aí pela banca de vocês, tá? Ó. Uma questão cobrada diz assim, ó, alguns turistas capixabas durante o carnaval de 2016 no Maranhão visitaram pelo menos uma das 3 praias a seguir. Aí S, Praia de São Marcos, G, Praia da Guia, M, Praia do Meio. A quantidade de turistas capixabas desse grupo foi registrada por praia na tabela a seguir. Já está no próximo slide, tá? E aí diz assim, ó, de acordo com a tabela anterior, o número de turistas capixabas que visitaram exatamente 2 praias foi... Bom, pessoal, a primeira questão que eu estou apresentando aí para vocês está logo no início do edital. E qual que é o assunto que a gente tem aqui que foi trabalhado nela? É conjuntos, operações com conjuntos, né? Essa ideia de conjuntos e aquelas bolinhas que a gente faz para resolver, tá? No caso aqui, mais do que operação, é um problema com conjunto. Por que um problema? Porque tem um contexto, foi contextualizado aí, e em cima desse contexto a gente percebe que tem alguns grandes grupos. E aí percebemos então que é uma questão de problemas com conjuntos. Maravilha? Então no próximo slide aí eu trago para vocês a tabelinha, tá? Diz assim, ó, praias, números de turistas, tá? Então, ó, S, G e M, né? Vamos ver aqui, é a praia do Guia, do Meio e de São Marcos, tá? Então, ó, São Marcos, Guia e Meio. Aí tem aqueles que foram para São Marcos e Guia, São Marcos e Meio, Guia e Meio. E tem aqueles que foram aí as 3 praias, tudo bem? Aí aqui ele dá a quantidade de turistas. E ele diz lá, de acordo com a tabela anterior, o número de turistas capixabas que visitaram exatamente 2 praias foi. Tudo bem? Então, como é que a gente sabe que tem 3 conjuntos? Que tem 3 grandes grupos. Os que foram para São Marcos, os que foram para Guia e os que foram para o Meio. Maravilha? E como é que a gente resolve uma questão de conjuntos, aí, de problemas com conjuntos? É sempre o seguinte, ó, quando tem 2 conjuntos, a gente trabalha com 2 bolas. 3 conjuntos, 3 bolas, né? E quando tem 4 conjuntos, a gente faz uma associação entre esses 4 conjuntos. A gente trabalha com uma tabelinha, né? Quem já viu o nosso curso sabe o que eu estou querendo falar, tá? Mas aqui temos 3 conjuntos, então vamos aqui fazer o primeiro desenho com 3 bolas, tá? Ó, então, 1, 2, 3, tá? S, G e M. Claro que cada um com a sua dificuldade, mas a questão de conjuntos, né, de uma forma geral, é uma questão legal para acertar na prova, né? Porque isso aqui já vem desde o 2º grau, já trabalharam em algum momento, né? Então normalmente o pessoal acaba tendo um certo conhecimento prévio. E como é que a gente resolve uma questão de conjuntos? A gente começa preenchendo esses espaços das bolinhas aqui. E sempre que ele dá, principalmente, a gente começa preenchendo o que a gente chama pela intersecção máxima, né? Se nós temos 3 conjuntos, a intersecção máxima é aqui no meio, onde tem os 3 conjuntos ao mesmo tempo. E podem ver aqui, pessoal, ele me fornece aqui, ó, S, G e M, quantas pessoas? 15. Então, vamos lá, começar a preencher aqui, ó, os espaços. Aqui, então, eu tenho 15 pessoas que foram para São Marcos, Guia e Praia do Meio, naquela temporada, tá? Então, 15 pessoas. Agora, Praia Guia e Praia do Meio, quantas pessoas? 20. Então, eu vou procurar onde é que está o G, o M, e vou perceber que as que foram ao mesmo tempo para as duas são 20. Aí um erro bem normal do candidato é fazer isso aqui, ó, botar o 20 da seguinte forma como eu botei aqui. Isso aqui está certo? Não, isso está errado. Porque se eu botasse o 20 aqui, eu estaria dizendo que 20 pessoas foram apenas, somente para a Praia do Meio e para a Praia da Guia. E ele não falou que foram apenas, somente. Ele falou que 20 pessoas foram para Guia e Meio. Isso significa o quê? Onde é que está a praia, quem foi para a Praia da Guia e para a Praia do Meio? Ó, esse pedaço aqui, ó, tá? Ó, que eu estou passando meu dedo. Isso aqui é todas as pessoas que foram para a Guia e foram para a Praia do Meio. Esse pedacinho aqui da direita é as que foram apenas para a Guia e para o Meio. E essas daqui foram para a Guia e para o Meio, mas também foram para São Marcos, tudo bem? Então quando ele dá aquele 20 da forma como ele colocou, 20 é tudo isso aqui. Então quantos ficam aqui fora? Se já tinha 15 para 20, sobram 5.
Tudo bem? Então cuidar com isso aí, que é uma das coisas mais normais de errar numa questão de conjuntos. Agora, que foram para São Marcos e para a Praia do Meio, 30. Então, São Marcos e a Praia do Meio é esse pedaço aqui. Se já tem 15, aqui fora ficam 15 sobrando. Ó, 25 foram para São Marcos e para Guia. Então, 25 é todo esse pedaço aqui. Se já tem 15 aqui fora, ficam 10. Maravilha? Feito esse preenchimento, agora vamos aqui para os conjuntos grandes, né, que eu digo aqui que são os conjuntos inteiros. Né? Todas as pessoas que foram para São Marcos, todas as que foram para Guia e todas as que foram para a Praia do Meio. Aí na hora da prova a pessoa lembra disso aqui, só não pode errar assim, ó, tipo, foram para a Praia do Meio 60 pessoas, né? Ó, então vai botar os 60 aqui. Isso aqui também está errado, né, pessoal? Porque se eu botasse 60 aqui, eu estaria dizendo que 60 foram apenas, somente para a Praia do Meio. Que não é o que ele falou. Ele falou que 60 foram para a Praia do Meio. Então, 60 está distribuído em toda essa bola aqui. Quantas pessoas eu já tenho até agora? Eu tenho 15 mais 15, 30. 30 mais 5, 35. Para os 60 que ele deu lá, faltam 25. Agora, Praia da Guia, 40. Então, ó, 40 é toda essa bola aqui. Quantos eu já tenho até agora? 15 mais 5, 20 mais 10, 30. Para 40... 10. Agora, São Marcos, quantos foram lá? 55. Então, toda essa bola aqui é 55. 15 mais 15, 30, mais 10, 40, para 55, 15. Tudo bem? Então, assim, ó, preenchidos os espaços, agora nós vamos para a pergunta que ele faz. Ele diz lá, ó, de acordo com a tabela anterior, o número de turistas capixabas que visitaram, veja, sublinhem, exatamente 2 praias. Exatamente 2. Olha só, exatamente 2 é assim, ó, visitar 2 praias seria esse pedaço. Agora, exatamente 2 seria isso aqui, ó. Né, ó. Exatamente 2 também tem esse pedaço aqui. E também tem esse pedaço aqui, ó. Legal? Por que esse aqui não foi pintado? Porque esse daqui não é exatamente 2, né? Esse aqui são exatamente 3, tudo bem? Então, olha lá, ó, o que ele pede é o exatamente, ó, exatamente 2. Isso daí vai dar quantas pessoas? Vai dar 15 mais 10 mais 5. 15 mais 5, 20 mais 10, 30. Então, 30 visitaram exatamente 2 praias. E o nosso gabarito, então, vai se apresentar aí na letra C. Maravilha? Tudo bem? Então, primeira questão que eu trouxe para vocês aí nesse nosso primeiro vídeo, questão de conjuntos, no caso mais problemas com conjuntos, tá? Uma questão legal, tranquila para quem já tem um pouco de prática na matemática, tá? Mas tem questões melhores que eles têm trazido ultimamente e eu vou trazer para vocês em vídeos posteriores ainda, tá? Como desafios aí da Funcab Incab. Maravilha? Vamos à nossa próxima questão desse primeiro vídeo então, ó. Questão de conjuntos foi. Agora, vamos ver essa questão aqui, ó, que tá aí no quadro para vocês agora. Ela diz assim, considere a proposição, né? Antônio trabalha, mas não recebe o suficiente. Nela, o conectivo lógico é... Opa, pessoal, então agora mudamos meio que da água para o vinho, né? Estávamos aí na parte de conjuntos, uma parte um pouquinho mais matemática, né? Que traz números, e aqui não tem número algum no slide que está aqui para vocês, tá? Falou em proposição, pessoal, a gente vai lembrar da lógica, né? Lógica proposicional. O que são proposições? Quais são os tipos das proposições, a simples e composta, conectivos, quais tipos de conectivo, tabela verdade, né? Assuntos com essa relação. Maravilha? E aí ele diz assim, ó, considere a seguinte proposição, nela o conectivo lógico não é para ser uma questão complicada, tá? Basta que tenha tido uma aula de lógica para a gente conseguir desvendar um pouquinho melhor. Mas por que eu trouxe essa questão? Porque com ela eu consigo revisar legal a matéria com vocês e trazer um caso particular, né? Quem já é concurseiro de tempo muito provavelmente já viu, mas aquelas pessoas às vezes, né, que não trabalharam tão a fundo vão aprender e uma coisa que cai muito. Tá? Que é o mais aqui, a gente já vai trabalhar melhor. Antes de começar a trabalhar a questão, vamos fazer uma revisão. Tá? Essa questão aqui a gente vai aproveitar para revisar essa parte da lógica proposicional de uma forma abreviada. Então assim, ó, quais são os conectivos que a gente tem na lógica? Vamos lembrar aqui, ó. Então, vamos botar aqui, conectivos. Legal? Ó, conectivos. Nós temos o conectivo e, nós temos o conectivo ou, nós temos o conectivo se, então, e nós temos o conectivo
C e somente C, tá? Aqui de forma abreviada. Pessoal, o conectivo E, vamos lembrar o símbolo lógico dele. Como é que é o símbolo lógico do conectivo E? O conectivo E é aquele circunflexo, né? Um chapeuzinho para baixo. E do conectivo OU, esse aqui seria o símbolo lógico relacionado a ele. E o C então? O C então teria o símbolo lógico representado por uma seta, né? Unidirecional, tá? Ó. E o C e somente C é uma flecha, porém bidirecional aqui, ó, tá? Ela tem uma flechinha para cada sentido. Maravilha? Então, estão aqui os três conectivos representados. Lembrando, claro, que o OU tem o que a gente disse, que é o OU inclusivo, e tem o OU exclusivo, tá? E aí o símbolo modifica um pouquinho, né? Ó, vou até botar ele separado. O OU inclusivo tem realmente esse símbolo como eu tinha colocado, né? O circunflexo de ponta cabeça. Já o OU exclusivo é o mesmo símbolo, porém ele vem aqui com um tracinho embaixo, tá? Significando o OU exclusivo, né? Então vamos botar aqui, ó. Esse aqui é o que a gente disse que é o OU, tá? Dados os símbolos lógicos, agora nós vamos para os nomes deles, que é realmente o que ele traz aqui, né? Que a gente com certeza deve saber isso na hora da prova também. Então o E tem esse símbolo lógico e é chamado de conjunção, tá? Ó, conjunção. O OU, o nome do conectivo é disjunção. E aí, como eu falei para vocês, nós temos dois tipos, né? A disjunção I de inclusiva e E de exclusiva, tá? Então, ó, inclusiva e exclusiva. O C, então, tem o nome de condicional. Ou, também em algumas provas já vi aparecer, implicação. Tá? Já o C e somente C, quando tem uma flecha, é condicional ou implicação. Quando tem duas flechas, é bicondicional ou também bi-implicação. Tá? Legal? Então temos aqui os conectivos que tem na lógica, os seus respectivos símbolos lógicos e os seus nomes, como a questão veio trabalhar com vocês. Legal? Então vamos para a questão depois dessa revisão dos conectivos, símbolos e o nome deles respectivos. Então, Antônio trabalha, mas não recebe o suficiente. Nela, o conectivo lógico é... Pessoal, nenhum desses quatro conectivos, né, de uma forma geral, está aqui expresso, né, o C então, o E ou o OU. Mas mais do que o próprio conectivo escrito dessa forma, é a ideia que ele traz, tá? A lógica por trás dele. O E tem a ideia de duas coisas ao mesmo tempo acontecendo. O OU, né, ou uma coisa ou outra, né, de alternativas possíveis de serem escolhidas. O C então, uma ideia de condicional, condição, né? Se estudo, então passo, né? Se eu estudar, é condição para passar. E o C e somente C seria uma bicondicional, né? Duas condições ao mesmo tempo, uma suprindo a outra, tá? Então, qual dessas ideias, as duas coisas ao mesmo tempo, ou exclusivo a gente tem aqui, ó, tá? Antônio trabalha, mas não recebe o suficiente. Pessoal, esse mais aqui, até do português, ele é uma conjunção adversativa, tá? Quem já estudou um pouquinho mais do português, é uma conjunção adversativa. Mas tem um uso dele, né, um pouco fora do padrão, que é quando essa conjunção ela tem caráter aditivo, né? E o E é as duas coisas ao mesmo tempo, né? Se adicionando ao mesmo tempo, tá? Então, Antônio trabalha, mas não recebe o suficiente, é Antônio trabalha e também não recebe ao mesmo tempo o suficiente. As duas coisas acontecem, né? Ele trabalha e não recebe o suficiente, tá? Então, esse mais que tem aqui, pessoal, é uma coisa que aparece muito em concurso, tá? E quando aparecer o mais, qual o conectivo da lógica que vai servir pra gente? Vai servir o E. Já vi cobrar por muitas bancas cobrarem esse detalhe do mais pra gente na lógica funcionar como o E, tá? E o E, qual que é o nome do conectivo? É conjunção, tá? Então, o nosso gabarito tem que aparecer na letra B de bola, e a gente mataria uma questão que não é para ser complicada, tá? Eu trouxe para vocês verem o que a banca já cobrou, relembrar esses nomes e símbolos com vocês e deixar vocês aí mais afiadinhos para chegar na hora da prova e matar uma questão que não é para ser complicada. Maravilha? Pessoal, o que eu tinha para esse primeiro vídeo dos 4 que eu vou trazer para vocês seriam essas questões, tá? Para a gente começar aquecendo bem aí.
Desejo a todos bons estudos e nos vemos aí no nosso segundo, terceiro e quartos vídeos. Um abraço!